Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do The Cave, o sexto episódio. Sexto episódio. Estamos 3 convidados aqui especiais, gigantes, amigos, empresários, empreendedores e clientes da casa também da rede Bears Cave, né? Eu já quero falar para você, antes de tudo, curta, dá o like, dá aquela compartilhada para todo mundo assistir o vídeo e receber os conteúdos que são apresentados aqui no The Cave. Não é isso, Julião? É isso aí, galera. Manda para todo mundo nos grupos do WhatsApp, manda para os amigos aí no direct, porque hoje o papo vai ser muito bom. Nós temos 3 áreas aqui diferentes. Top. Geralmente a gente traz a galera muito próxima ali do negócio, nicho. A gente já fez com vários músicos, produtor de evento. Hoje a gente está com 3 áreas diferentes aqui. Nós estamos com o Marcelinho, seja bem-vindo. Obrigado. 26 anos, empresário do ramo de colchoaria, dono da BMF Colchões aqui da cidade. Isso, aqui na cidade, a gente está aqui na avenida, de frente com a Marx Clean ali. Boa. Em maio agora completa 1 ano que a gente está ali na avenida e estamos aí na correria, né? Maravilha. Seja bem-vindo, Marcelinho. Obrigado. Tamo junto. Nós temos também o Michel, 45 anos, olha, um ancião entre nós. A idade já. Idade do Anderson. Idade do Anderson. É a idade do Anderson. 45 anos, casado com a Tatiane, pai do Gustavo, Guilherme e do Luca. Empresário na indústria de álcool, não é álcool bebida, é álcool etílico, né? Químico, dono da marca Dobe. É Dobe que fala? Isso, a marca Dobe. Hoje nós temos uma Green Tech, o nome da fábrica. Ela produz o álcool 70, o álcool 92, o álcool 46, o álcool em gel, o álcool barrica acendedor. Boa. E vamos lançar mais algumas linhas, toda na categoria de álcool. Mas não é álcool bebida, é álcool para limpeza. Álcool para limpeza, boa. Muito bom. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado. Tamo junto. Obrigado a vocês aí. Bora pro papo. Obrigado pelo convite, Anderson. É um parceiro meu, cara. Gosto de você pra caramba. Faz muito tempo. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Não é de hoje, da igreja. Sempre ouvi você louvar. Gostava muito de você louvando. Sempre foi um parceiro. Meu pai gosta, te admira demais também. Admiro seu pai também. Pô, pra mim é uma satisfação, cara. É um orgulho participar de um podcast seu, cara. Cara, o prazer é todo nosso, né, gente? Todo nosso. Seja bem-vindo e bora pro Chá Fluir. E temos aqui o Joe, casado com a Jéssica, pai do José e da Serena. Fresquinho ainda, né? Serena nasceu agora. Cara, 10 dias. 10 dias. Caramba. Top demais. Quantos anos tem o José? O José tem 5. 5. 5 Aí anos saiu agora. das fraldas, você começou a dormir à noite. Deixa eu começar. Rapaz, tá um desafio, mano. Porque quando ele começou, agora ele é independente. Aí a gente tomou a decisão de ter mais um, aí voltou tudo. Aí não estamos dormindo, mas... Fralda de novo. Meu Deus, eu leite. sei o que é isso aí. Músico, baterista da comunidade Família Cristã aqui de Cajamar e empresário do ramo de lavanderia. Cara. Isso. Dona Lavadeira. Lavadeira, Isso. que fica aqui no shopping. Tem Isso. uma outra E unidade aqui na avenida... aqui na avenida também. Seja muito bem-vindo, Joe. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Quando o Anderson mandou mensagem falando assim, Joe, queria levar você lá para trazer, para falar sobre o seu ramo, cara, eu fiquei muito feliz, não esperava, mas é um prazer estar aqui com os parceiros aí, para a gente compartilhar da nossa vida e do nosso trajeto. Maravilha. Top. Sejam todos muito bem-vindos e bora pro nosso bate-papo, né? Vamos, né? Bora. Bora. Quer começar ou posso começar? Vambora. Pode começar, Júlio. Vai, já chama aí. Ó. Cara, eu falei pra ele nos bastidores, você é um barril, né, de pólvora, qualquer faísquinha explode. Como que ele dá com álcool, cara? Porque assim, é uma indústria, né? Você tá falando de uma indústria. Como que é pra você, e questão de... Você é especialista na área de vigilância sanitária também. Como que é isso aí, questão de segurança? Eu tenho bastante curiosidade por conta do risco, né? Como que é pra vocês? Olha, o álcool, com certeza tem muito perigo, tem nem dúvida. Só que você tem que ter todo o cuidado. Hoje a gente tem já o VCB. Nós estávamos com a fábrica em Jordanese, em Cajamar. Era na rua da Escola Antônio Pinto. Eram 3 galpões, era um tanque menor, capacidade para 10 mil litros. Hoje tem um tanque bem maior, para 10 mil litros, mais 2 reatores. Tem a VCB, que é um atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro. E lá está lá laudado. Tem o engenheiro que aprova... Tem sprinklers, né, por segurança, né, que caso de algum incêndio você aciona esse sistema de segurança. Hoje todos são treinados, brigadistas, né, tem que ter treinamento.
Tem todo o perigo, sim, mas também a gente tem toda a cautela e segurança para manusear o produto. Eu sou químico, gestor ambiental, né? Me formei em 2000 em química, 2022 eu me terminei a gestão ambiental quando estava na vigilância sanitária. Trabalhei em indústria química 10 anos, Renner e PPG. Fui para vigilância sanitária em 2009, fiquei até 2022, deu 13 anos. Assuntos regulatórios, Anvisa, vigilância sanitária municipal, onde eu saí de uma área técnica, manuseio de produtos, uma área documental. Isso para mim também é muito importante, cara. Muito. Sim, que legal. É o que valida o funcionamento, né? Válido o funcionamento. A Anvisa, são as atividades de interesse à saúde que fala, né? Então, hoje a minha atividade, ela é álcool, ela entra como saneante, produto de limpeza, RDC 47 da Anvisa, né? Para cosmético, que é os produtos que você utiliza aqui, RDC 48, que é da Anvisa. Então, para cada produto que você trabalha ou você manuseia, tem uma legislação específica da Anvisa, uma RDC. Então, essa RDC, ela te norteia o seu segmento. Então, isso facilita para o empresário também, para o técnico. Então, como eu já tenho conhecimento, fica mais fácil para mim. Então, a gente consegue trabalhar melhor. Dentro dessa área aí, ela te gerou muita conexão, porque você trabalhava direto, né, com os comércios aqui da cidade, né, indo com a vigilância sanitária para poder respaldar esses comerciantes aí daquilo que era necessário para o comércio, né? Como que foi essa conexão sua com todos esses comerciantes? Como que era a abordagem, né? Olha, cara, eu aprendi muito na vigilância sanitária. Eu saí como eu falei para você, saí de indústria, chão de fábrica, você manuseava produto, trabalhava em chão de fábrica, reatores químicos, trocador de calor, vai para documental. Para mim foi uma coisa nova, inovação. E fui buscando conhecimento, fui estudando, aprendendo, legislação, e eu observo muito. Eu sou um cara que você vai falando para mim, eu vou absorvendo para me aprender lá na frente. Então, a legislação sanitária é muito específica, muito grande, né? Muito longa. Então, a RDC 47, a RDC 48, a RDC 16 para medicamento. Então, você tem muito documento para você aprender. Eu fui aprendendo, absorvendo. E as empresas de Cajamar, cara, eu peguei muito empresário, tanto do ramo do cachorro-quente, do restaurante, até uma empresa grande como a Natura. A Natura, a gente levava uma semana para fazer uma inspeção. É uma semana, pelo tamanho do porte da empresa Natura. Então, eu aprendi muito, porque você aprende no dia a dia, tanto na área de alimento, às vezes com um cachorro-quente, ou um restaurante. A Rosinha me tornou minha amiga no momento que eu estava vigilância sanitária. Não para facilitar algo, não para coisa nada, mas a gente aprende com o empresário também, porque ninguém sabe tudo. Você está para aprender no dia a dia. Você chega, e não é porque é um descuidado, na verdade, né, do comerciante. É porque ele não sabe o que é necessário, o que tem que fazer. Então você vai ali para nortear também para ele, né? Aí é uma abordagem técnica de cada fiscal. Então você tem um bom senso, eu tenho um bom senso. Eu vou fazer uma inspeção num restaurante. Claro que se você vai achar uma regularidade que é muito séria, uma regularidade que você vai trazer prejuízo para alguém, aí você já autua, interdita, paralisa. Se você vê que é uma questão, faltou uma placa de identificação, você não vai. Esse é meu ponto de vista, Michel, técnico, tá? Então, cada técnico tem seu ponto de vista, cada técnico tem sua orientação. É relativo, não tem relativo. Uma regra assim, né? Você tem o documento norteando você, mas você tem o seu bom senso também como técnico, porque você também tem a sua formação, você também tem seu jeito de conduzir sua inspeção. Então, eu como técnico, se eu entendo que você vai trocar uma placa de uma identificação, não vai agravar nada à saúde, não tem agravante à saúde, não tem o porquê eu interditar, não tem o porquê eu autuar. Dou um prazo, colocava em ficha de procedimento, né, quando eu estava na vigilância sanitária, eu colocaria em ficha de procedimento, daria um prazo para regularização, voltava até lá, tá tudo certo, tá tudo ok? Bora trabalhar, bora produzir, vamos lá. Outra, se caso reincidir a mesma coisa, claro que você vai dar uma outra infração. Fala, te falei lá atrás, vamos fazer de novo. Mas eu atuava da mesma maneira que eu atuava com o restaurante, da mesma maneira que eu tinha o pensamento com o restaurante, eu tinha um pensamento com a New Milling, um exemplo, a Natural Óleos. Estou usando até um merchan por eles aí já, hein? Então tinha essas empresas que a gente também tinha uma atuação grande, né? A Natura, que eu usei 2 vezes já usando ela como exemplo. As indústrias pequenas de cosmético tem bastante, porque hoje a área de cosmético é uma área que cresce muito, então tem muita indústria de cosmético. Saí de Cajamar, fui para Santana e Parnaíba, uma outra cidade, também gostei muito, lá há um mês.
Então a gente não está ainda funcionando a fábrica, né? Já estou até desesperado para iniciar essa atividade. Você fica... você vê máquina parada quando você é empresário, você fica assustado. Fica dinheiro querendo, parado. É dinheiro então parado. você quer que vá funcionar. Então já está para funcionar, os equipamentos tudo bonitos. Vocês estão convidados a conhecer, vocês estão convidados a dar uma volta pela fábrica. Onde que é? Fazendinha Santana de Parnaíba Aqui do agora. lado, Eu estava em pertinho. Cajamar, estava aqui em Cajamar, em Jordanésia, né? E faz 30 dias que nós fizemos essa mudança de endereço. Então, essa mudança, você traz equipamento, foram 8 viagens de caminhão para levar equipamento, tem tubulações, tem tanques, né? Então, você leva um tempo para você deixar a sua empresa toda montada para funcionar. Já vai começar a funcionar semana que vem e vocês estão convidados a Para participar. vigilância provar. Lá, a Vigilância Sanitária de Santana e Parnaíba. Não, e pior que assim, você vai fazer uma inspeção, você você apresenta os documentos e aguarda. Porque também tem a visão do técnico também. Michel, tá errado? Tá errado, vamos consertar. Ele falou um negócio muito interessante, que você aprova. Mas tem uma regra, por exemplo, quem é o dono da indústria tem que ter um outro fiscal aprovando ou você mesmo pode? Quando eu estava em Cajamar, eu não tinha empresa, era meu irmão que era o dono da empresa Green-Tech, 100%. Eu trabalhava como consultor técnico para ele, dava orientação técnica. Aí eu comprei a empresa dele, a Green-Tech. Aí ele ficou com uma de cosmético. Eu sou empresário faz 3 anos. Eu já tinha pretensão de ser empresário, mas eu saí da Vigilância Sanitária em 2022. Então, de 2022 para cá, eu me tornei empresário, dono da Green-Tech. Eu tinha uma participação com o meu irmão lá na área técnica, mas não era proprietário. Hoje eu comprei a parte dele, né? Adquiri a parte dele, levei para Santana e Parnaíba. Ele ficou em Jordanésia, mesmo onde que nós estávamos no endereço, uma fábrica de cosmético. A Mora Beauty Cosmético ele está montando. Tá? Então ele está montando a indústria dele e eu estou com a minha fábrica de saneantes agora na Fazendinha. Eu estando na Fazendinha, eu não posso trabalhar na Vigilância Sanitária da Fazendinha. Posso trabalhar na Vigilância Sanitária de Cajamar. Se eu tivesse a empresa aqui em Cajamar, também não poderia ter uma indústria aqui, né? Dá conflito de interesse. Tá? É justamente por isso que eu perguntei, porque não pode. A maioria dos negócios você não pode fazer isso. As pessoas até te denunciam, te falam, você tem uma empresa. Cara, não tem empresa, a empresa não era minha. Não adianta você fazer a denúncia que a empresa nunca foi minha, a empresa era do meu irmão. Hoje a empresa é minha, hoje está lá no contrato social, Michel Rodrigues Cristo de Moraes. Então hoje eu sou proprietário da empresa Green-Tech 100%. E vamos crescer essa marca Adobe aí, ó. Isso aí, boa. Bom, agora eu quero perguntar pro cara do colchão. A gente tava falando ali, eu falei, eu tô 8 anos com um colchão. Pelo amor de Deus, troca esse colchão. Eu tive que trocar. Eu mudei de casa, quando eu mudei de casa, eu liguei pro Marcelinho. Então vou ter que Peguei trocar. lá com ele no colchão lá. Ainda esse ano eu vou te contratar, pode ter certeza. Trocar, pô, tem que trocar. E a gente tava falando sobre as especificações, regra, e é bom, porque assim, o teu produto, apesar dele ter um espaço grande de troca, né, 5 anos aí o recomendado, ele tem saída, porque é recorrência, né? Você tem uma recorrência muito grande. Explica pra galera, traz um pouquinho da sua história também dentro disso, o que é ideal alguém avaliar quando for comprar um colchão, seja pro filho, seja pro casal, se peso influencia, como que é vocês como profissionais indicar para alguém o colchão? Legal. Primeiramente também vou agradecer o Anderson pelo convite aí. Eu também não esperava, foi uma grata surpresa também, a gente fica meio pensativo, assim, porque eu sou novo, embora, né, tenho 26 anos, mas querendo ou não, já passei por algumas coisas na minha vida aí que hoje me trazem até aqui e eu acho interessante compartilhar, também talvez mostrar para as pessoas que estão vendo aí, que a gente que é mais novo também tem oportunidade, é só correr atrás. Eu também não comecei com uma empresa, meu pai não tem uma empresa, minha mãe não tem uma empresa. Eu realmente não tive essa educação dentro de casa de ser um empresário, de ser dono de alguma coisa, mas consegui, né? Muito trabalho, muita correria e deu certo. Também não é mil maravilhas como todo mundo acha, não. Tem perrengue, demais. Que fala assim, não é, porra, é dono, né? Dono, tá. O cara tem que ser muito corajoso. É muito difícil, né? Tem a parte boa, tem a sua liberdade, te traz pessoas próximas assim, né, que talvez se você não tivesse a empresa, se você não tivesse esse contato, você jamais chegaria na pessoa, e isso é bom, você tem que aproveitar essas oportunidades. Mas vamos lá, eu trabalho com colchão tem mais ou menos 1 ano e meio, é recente. Eu tenho na verdade uma empresa
de adesivos, né? A gente fazia um adesivo de plástico, né? De plástico PVC. E só que esse a gente não foi uma coisa que rolou como a gente esperava, então a gente deixou de stand-by. A empresa existe ainda, ela deu um retorno legal para a gente durante um certo tempo, mas agora a gente está parado e aí a gente trabalha agora nessa parte da colchoaria. O colchão, cara, ele é muito relativo, né? Porque, embora a gente tenha as especificações de espumas, de mola, a gente tenta sempre entender o que a pessoa quer, né? Ela quer conforto, ela quer que o colchão às vezes dure mais, ela tem algum problema, sei lá, nas costas, sofre de alguma dor, alguma coisa, porque tudo isso também influencia, né, no colchão. O peso também é o primordial aí para quem está procurando um colchão, que aí a gente consegue passar as densidades dos colchões aí para cada faixa de peso também. Então a gente, no primeiro atendimento, a pessoa vai até a loja, entra em contato com a gente no WhatsApp, a gente procura entender o que é o que a pessoa gosta, né? Que tipo de colchão, qual que é o conforto que a pessoa está esperando ali, para a gente poder indicar, né? Um colchão, um D23, um D28, um D33, um D45, um colchão de mola. E aí a gente brinca, dentro das densidades, a gente brinca com um tipo de espuma, a espuma soft, que é um pouco mais macia, talvez até mesmo um latex no colchão, um hidrogel, que hoje a gente tem diversas opções aí não só de espuma para colocar no colchão. Então, a gente faz esse filtro, tenta entender o que a pessoa quer, colhe os dados com informação de peso, para a gente poder passar o melhor colchão. E aí, na loja também, ela pode configurar o colchão como ela quer, né? Lá a gente pode tem montar. Isso, a gente tem algumas linhas de tecidos, né? As cores em suede, em corino, as opções de tampo, né? A gente tem tampo claro, tampo escuro, aí tem um bordado diferente, um bordado. Aí a pessoa escolhe como ela quer montar, até a cor do fitilho ela pode escolher, que é o acabamento. Bem personalizado mesmo. Bem personalizado. E isso é a vantagem de ter a fábrica, né? Porque além da loja, hoje eu falo como representante da loja, mas a gente tem a fábrica também, né? Então lá a gente consegue brincar, né? Eu não compro e revendo, eu fabrico também. Então Sim. a gente monta o colchão conforme o que a pessoa quer ali, o que a gente tem disponível. Isso é muito bom. É bom assim que a gente é uma empresa relativamente pequena, então a gente consegue fazer isso. Agora se a gente fosse uma empresa muito grande, que é o que acontece com uma Ortobon hoje, uma Probel, eles não conseguem fazer um colchão específico para você. Você tem que comprar o que é da linha lá. Personalizado, até porque a linha de produção é gigantesca, né? Eles fazem porrada e vai distribuindo nas lojas aí. Tem que vender, não dá pra Tem que deixar vender, parado. exatamente. Já a gente tem os nossos produtos de linha, né? Que é o nichado lá, que a gente sempre tem à disposição, mas aí a gente consegue montar um também eu mesmo, do quando zero. eu fui comprar com você, né? Eu também fui surpreso por essa opção, né? Que aí o Marcelo tinha falado pra mim que eu poderia pegar a cor tanto do box, né? Do baú, Isso. com a mesma cor do colchão. E eu peguei black, cara. Que eu sou um cara que se eu pudesse só usar preto... Eu usava só eu preto. usaria preto, né, cara? E é bonito, né? E é bonito. A gente faz a cama, porque a base a gente também consegue fazer, a gente utiliza o mesmo tecido do colchão, então a gente consegue brincar, né? Tem gente que gosta de fazer duas cores, colocar a base de uma cor, colchão de outra, também não tem problema nenhum. A gente consegue fazer um kit também todo preto, todo bege, todo cinza, todo vermelho, todo azul, todo rosa. Então assim, a gente tem algumas cores e isso deixa a cama bem exclusiva, né? Cara, e como que é essa informação para o cliente? Porque por mais que eu comprei com você, mas assim, eu tô bem surpreendido com o que você está falando, né? Essa questão de ser totalmente personalizado, tudo. Eu confesso que eu não me atentei a esse detalhe. Como que tá sendo informado? Eu ia pegar o rosa. Né? Rosinha. Isso que eu ia falar, entendeu? É legal também, não tem problema. Mas já vendeu assim todo rosa? Já vendi um todo rosa. Já vendi. Corta isso aí. Deixa eu te falar. Mas assim, como que é essa informação? E o pessoal busca vocês mesmo por essa referência da questão de ser personalizado todo assim, colchão? Olha, não é a maioria não, tá? Realmente o pessoal chega lá e também acaba surpreendendo que pode fazer o colchão do jeito com os materiais que a gente tem ali disponível. O cara não vai procurar isso, né? Mas é legal, cara, essa informação. Tem alguma legislação específica que você ia falar, pô, vou fazer a densidade 28,
Mas onde você vai comprovar, você tem que demonstrar para alguém, para algum órgão público, essa densidade realmente está 28. Fiscal da vigilância, irmão. Aí, Marcelo, você já sabe, já tá vendo? Não, eu sabia. Exatamente. Ele vai aprovar seu produto. Então, tem a fiscalização do Inmetro, né? Então, todos os colchões nossos, eles são imetrados, né? E aí a gente... Como é que a gente faz? A questão da cor ou de como ele vai ser, isso não importa. Se ele quiser rosa, isso não importa por metro. É realmente o que vai importar é a densidade. Então eu tenho lá, dentro do Inmetro tem a Bflex, que é a fabricante, né, que é a nossa fábrica. A Bflex tem o Inmetro, e você entra lá, a gente até tem que dar uns nomes pro colchão, né? A gente cria as linhas, né? Por exemplo, colchão Marcelo Paixão. Aí dentro do Marcelo Paixão eu tenho outras mas eu tenho outras nuances lá, né? De colchão, que aí entra as densidades. Aí a pessoa escolhe, então quando a pessoa quer um D28, se ela quiser comprovar que aquele colchão é um D28, todos os nossos colchões têm a etiqueta, ela consegue consultar o número do Inmetro lá e pesquisar dentro do site do Inmetro se a empresa está regularizada, se o Inmetro ainda está ativo, ela consegue pesquisar tudo isso. E aí a gente paga, né, como se fosse uma auditoria lá, né, o rapaz vem, coloca tudo as coisas, os colchões, as linhas, os nomes dentro do sistema, aí vai aprovado e a gente fica lá com a garantia do Inmetro. E aí tem que ser renovado também. Tá aprovado, Jean? Aprovadíssimo. É isso aí, cara. Por isso que assim, não é fácil, né? Não é simples também fazer um colchão. É simples agora, se eu for lá agora e falar para vocês para fazer um colchão, para mim é simples, mas tem todo um trâmite atrás, até a empresa ficar regularizada. E aí a parte do Inmetro também entra a questão do galpão, da empresa, o local. E o Brasil é muito burocrático para licenciamento, cara. É difícil. Tudo que você vai buscar hoje, seja vigilância sanitária, metro, tudo hoje, né? Tudo é muito burocrático, tudo é muito demorado. Hoje um empresário, para ter uma empresa licenciada, leva um ano. E muito caro também. O empresário fica muito custoso para ele ficar um ano demorando para chegar uma licença. Exatamente. Principalmente a área de vocês, que vocês precisam de muita aprovação de órgão governamental, se envolve tanto a questão de saúde, questão de periculosidade, o seu também compromete, dependendo do produto, pode comprometer saúde. E, cara, hoje no Brasil, por isso que a gente fala, empreender no Brasil, escolher um ramo no Brasil é muito desafiador. Não é fácil. É difícil. Não é fácil. Mas assim, a parte boa é que isso protege o negócio, mas ainda assim poderia ser um pouquinho mais acelerado. Traz a segurança, né, para quem tá comprando. Um ramo que a gente vende bastante na empresa lá é a parte do hospitalar, né? Ah, legal. O hospitalar, por exemplo, na loja, aqui em Cajamar, na região, a gente quase não vende. Mas na internet, cara, a gente vende muito, que a gente tem um e-commerce, né? Da BMF e... Qual o produto que mais sai no online? Colchão hospitalar, cara. Que é o de maca. Isso, que é colchão para maca, ele tem um courino, né? E aí é fácil de higienizar, a pessoa vem com pano, produto de limpeza ali, higieniza com álcool. Álcool 70, exatamente, e faz a higienização. Então, assim, cara, a gente vende muito no e-commerce, graças a Deus, né? É bom. Então, a gente tem a loja aqui, mas hoje o meu e-commerce é até maior que a loja, né? Então, a loja, ela vai muito bem, graças a Deus, mas o e-commerce mesmo representa até uma maior parte do faturamento da BMF. E aí a maior parte do e-commerce é colchão hospitalar, sem dúvidas. Qual é o custo médio hoje? O hospital, o cara compra por atacado, você pode comprar individual. Quanto que sai esse colchão hoje por cliente? Assim, hoje um colchão, um D28, tá? Que é uma densidade mais baixa, é o colchão mais simples que a gente tem hospitalar. Com 14 centímetros de altura, aí a gente tem a variação de 88 centímetros de largura ou 78. Mas a diferença de valor é irrisório. Ele sai em média R$280. Pro cliente. Pro cliente, isso. No e-commerce, obviamente, ele acaba saindo um pouco mais caro, porque a gente tem todas as taxas no caso do Mercado Livre, de frete. Muitas vezes também a gente tem um frete grátis, mas a gente paga metade do frete, então o preço do produto acaba ficando diferente. Mas para comprar hoje, se você for na BMF ali, ou entrar em contato com a gente, um colchão D28 com 14 de altura sai no valor de R$280. Legal. Tá? Com a napa. E aí, só que assim, o D28 é até 60 quilos. Então o pessoal acaba sempre levando um D33, R$380.
Um D45, que é mais um suporte de peso maior, aí vai para quase R$ 500. E assim a gente vai. Mas tem Muito relativo, uma demanda muito boa nessa parte aí de hospitalar, né? Porque também não é só hospitalar. O pessoal compra para colocar em chácara, em sítio, casa de aluguel, muita casa de repouso. Então, é isso aí, cara. Demanda não falta, é o que a gente falou. Né? Demanda a gente Não, demanda não falta. Porque, embora, tipo assim, dure, a pessoa... Tem gente que fica com colchão 10 anos, 15 anos com colchão. Mas, pô, cara, todo mundo... Aliás, acho que quase todo mundo tem que ter um colchão para dormir, né? não. Exatamente. Então assim, é uma roupa, né? coisa Não tem como. que é rotativo demais. Uhum. Que nem você faz 8 anos que não compra um colchão, por exemplo, mas alguém... O meu tava um quase prazo de 8 abraçando anos... já. Então, Não, tinha o formato. Eu e a Glaucia não podia nem trocar de lado, porque já tinha o formato do corpo Formato dela. tá na barba, já no colchão. Eu então, não podia nem dormir do outro lado, cara. aí é isso aí, não pode... Não pode chegar esse Não, ponto, não né? pode chegar a esse ponto, senão também aí não dá certo o business, né? Mas é isso, mas é muita gente. Todo mundo, no mínimo, tem um colchãozinho ali, nem que o mais básico que for ali, tem um colchão para deitar. Então acaba girando bastante. Eu até me assustei também, né? Igual eu falei, faz 1 ano e meio que eu tô nesse ramo, mas graças a Deus aí, todo dia a gente consegue vender, tem vendas, tem demanda, tem solicitação de orçamento e por aí vai. Isso aí. Boa, bora chamar o John pra conversa, né? O cara tem um transporte também, né? Pra carregar o álcool em gel. Olha aí, eu e já vou fazer a sair. entrega do Já colchão. vou ia- sair com eu frete, ia a gente falar já agora, negocia fazer a valor conversa. agora. Já tem tudo a ver, tá vendo? E você sabe que Tá tudo vamos ligado, ó. o que eu mais sofro, Logística. o que eu mais sofro é frete com colchão, Olha porque aí, ó. é leve, mas é grande, né? Aí, ó. Verdade, Inclusive a gente fez uma máquina lá, depois eu comento aí pra vocês. Uma máquina ó. bacana aí E aí, pra Joe? entregar colchão. John, E aí? fala um pouquinho aí da sua experiência. Tem uma transportadora e também a lavanderia. Tá no mercado aí com a gente. Explica um pouquinho o que você faz, como que é isso aí. E o seguinte, eu queria começar a falar sobre música, porque eu lembro de algumas coisas, a gente já tocou muito junto. Não. Tive o prazer de Passamos, tocar com você. passamos muito tempo tocando na igreja. E hoje eu lembrei de uma situação muito engraçada, eu preciso falar. Aí, ó. Já vai me entregar, já, quer ver? Eu lembro que você... a gravação do DVD da nossa igreja. Lembro. A gente todo animado, né? Tinha 2 bandas. E aí a gente foi, ó, vamos ensaiar, vamos fazer tudo bonitinho, porque, pô, é um DVD, é um negócio... O Zóio era o guitarrista, O Marcelo. Zóio. A banda era o Zóio, eu, você, Eu, você, no Marcelão. baixista Marcelo, meu tio. Que banda, hein? Aí, não, Teclado era o Cabeça? Cabeça, acho que era Cabeça, Era. era. Sensacional. E a gente feliz, pô, vamos abrir o DVD da igreja, pô, da hora, aquela cortinona na frente, a gente todo ansioso. Mano, nem dormi direito pra ir Nem pra... tomou banho, ele ia falar. Foi foda, hein? Ele ia falar, não tomei banho. Tomei não, mas esse dia eu tomei banho assim, todo empolgado, eu falei, mano, vamos. Chegamos lá, a cortina não abria, a gente tocando, eu falei assim, gente, e aí, o que tá acontecendo? A cortina não vai abrir? Eu falei, pô, abre a cortina pra mostrar a gente. Nada. Eu falei, beleza, pelo menos a gente vai sair no DVD, né? Vamos ver o CD, quando saiu o CD, nada da gente. Eu falei, caraca, meu pai não tem nenhuma moral. Você Ó, o pastor Ezequiel, você deu Ô, mó pai, amiga aí, mano. cortou nós do DVD, A mano. cortina não abriu. Não abria. Só que nós Eu tava, falei- na verdade, nós tava passando som. Nós tava passando som achando que a gente ia participar. Eu falei, Ia tocar. Aí eu chamei meu pai esses dias, eu falei, cara, eu tenho uma ferida com o senhor tem que... Ficou Vai, uma mágoa, ele lembrou. abre a né? cortina, pelo menos pra nós, eu mostro nós no DVD. Mas brincadeiras à parte, sou baterista, né, e tenho essa transportadora. E eu comecei vendo muito meu sogro, né, que ele sempre trabalhou em lavanderia, sempre teve transporte. E eu lembro que quando eu fiz 18 anos, ele falou assim, cara, ó, a gente vai terceirizar aqui a empresa, você quer um caminhão, quer comprar um caminhão pra você começar? Eu falei, cara, vou aproveitar, vou pegar, né? E aí ele foi, deu essa oportunidade, comecei a trabalhar e comecei a pegar gosto por isso. Que aí eu começava a fazer entrega, trabalhava e sabia me comunicar muito com os clientes gostavam muito de mim. E aí eu comecei a pegar gosto,
Mas novo, 18 anos, só tipo assim, não fazia manutenção em nada. Só andava com o caminhão e falava assim, não, Botava o carro na rua. pneu. só colocava pista. combustível. Ah, o pneu tá careca. Não, aguenta fazer mais uma entrega. Pô. Vai embora. Vamos lá, vamos fazer. Se a polícia não parar, tamo no lucro. E aí comecei a trabalhar e tal. E eu lembro que eu comecei a ver que o negócio funcionava, mas eu não entendia muito disso. Aí eu fui e lembro que eu contratei um motorista. Falei, ó, agora eu quero folga. 18 anos. Falei, eu vou contratar um motorista, só vou administrar. Só tinha um caminhão. E aí eu creio que hoje... Esse foi o meu erro, porque eu não gerenciei muito e não fortaleci aquela empresa, aquela pequena empresa. Aí eu lembro que teve um dia que tava lá tranquilo, aí esse rapaz me liga. Ele, Joe, o caminhão tá pegando fogo aqui, cara. Aí eu falei, caramba, como assim pegando fogo, mano? Aí eu fui, peguei, falei, falei, onde você tá? Manda a localização. Caramba, eu lembro dessa Você lembra? situação, mano. Aí foi um desastre, porque quando Você ele perdeu ligou a pra, van, né? quando ele ligou pra mim que tava pegando fogo, eu falei, cara, deve ser alguma coisa normal na roda. Peguei a Anguera, quando eu olho pro céu, mano, aquela Você labareda. achou que era no pneu porque E- ele tava careca. Tá saindo faísca. Eu falei, cara, eu cheguei lá, o caminhão pegando fogo, com roupa e tudo. Aí aquilo ali foi um baque pra mim. Foi Eu na falei, onde isso aí, Diogo? Foi aqui na Anguera, aqui na descida da... Vocês chegaram a ver isso aí na época? Você Você viu, Marcelo? Na época, sabendo Eu lembro da também, igreja, você viu? comentou bastante. Digo falou pra mim, Isso, me avisou, falou, pô, Caramba. pegou Não, e fogo. foi um desastre, porque aí eu debati com a realidade. Eu falei, cara, Naquela não época tinha só tinha seguro, aquela van só só. tinha ela, não tinha seguro, não tinha nada. Eu não tinha uma mentalidade de um empresário como eu tenho hoje. E aí eu perdi o caminhão. Eu lembro que eu vendi na sucata por R$600, cara. Meu Deus. Um caminhão que valia R$100 mil. E aí eu comecei a ter a realidade da vida. Cara, eu precisava saber gerenciar como que funcionava uma empresa. E aí em seguida veio a pandemia. E para alguns a pandemia foi bom. Eu lembro, eu tenho um amigo meu que mora no Rio de Janeiro que ele mexe com hospitalar, aventais. Cara, ele vendeu avental pra caramba e mudou a vida dele. Mas pra mim já foi totalmente o contrário, que eu perdi contrato, perdi meu caminhão. E aí eu lembro que o meu filho, cara, ele já tinha nascido, o José, ele veio, nasceu. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Porque eu não me preparei pro meu futuro. E eu tinha 18 para 19 anos, comecei a trabalhar e comecei a entender que eu precisava fortalecer para mim vencer na frente. Aí eu lembro que eu fui, comecei a trabalhar aí eu perdi todo o contrato da empresa, os caras me mandaram embora. E eu sabia que aquilo gerava um dinheirinho, mas eu não sabia administrar direito o negócio. Aí comecei, eu lembro que eu comecei a entregar currículo, mano. Falei, mano, preciso entregar currículo, tô sem trabalho, preciso entregar currículo nas empresas. E eu lembro que eu fui, comecei a trabalhar numa empresa ali, sentido Várzea Paulista, reduziu meu salário bruscamente. Eu ganhava um salário muito bom e na época eu comecei a ganhar um salário mínimo. E aí eu falei assim, cara, eu preciso reagir, eu preciso entender como que eu vou me reerguer para mim começar com transporte, porque eu sabia como começar, mas eu não tinha um recurso. E aí a vida foi me ensinando depois da pandemia. Eu comecei a aprender, eu falei, cara, eu preciso guardar dinheiro, vamos poupar, vamos saber gerenciar, como que funciona. E aí o tempo foi passando, aí eu lembro que eu estava trabalhando, eu recebi uma ligação do meu sogro, falou assim, cara, volta pra cá que vai ter mais uma oportunidade tal, para você comprar um carrinho tal, você precisa comprar, eu não tenho como eu te dar, eu preciso que você se vire. Aí eu lembro que eu comprei uma Fiorino, comecei a trabalhar, e aí eu comecei já com outros pensamentos, falei, cara, é o seguinte, eu vou montar isso aqui como se fosse a minha empresa mesmo. Comecei a gerenciar certo, comecei a entender, aí comprei essa Fiorino, comecei a trabalhar, consegui comprar outra van, uma Jumpy que eu tenho. Quando eu comprei essa van, foi um negócio assim, aleatório. Um amigo meu falou assim, cara, eu preciso de um carro. Eu tinha acabado de comprar um Você ficou M30. quanto tempo andando só com a Fiorino? Eu fiquei uns 6 meses. E aí 6 já meses, comprou? E já comprei a outra. Mas, cara, porque eu comecei a prestar atenção como que tava movimentando as coisas. Aí eu fui... Aí esse amigo meu me chamou. Falou assim, cara, eu queria comprar um carro, tá? Eu tinha acabado de comprar um M30. Que eu tinha comprado pra mim e pra minha esposa, que a gente tava precisando de um carro. Aí eu falei, cara, eu tenho um M30, mano.
Eu tenho 1,30, se você quiser fazer negócio, e o carro tava sem motor, sem nada, jogado. Mas era um carro que vale 150 mil reais, aí eu vi um futuro ali. Uhum. Aí eu falei, cara, vamos fazer um negócio? Pega esse 30 aqui, leva e deixa eu com essa van. Rapaz, eu arrumei uma briga filho, em casa. E pra explicar pra mulher, eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu vi uma oportunidade, comprei uma van. Ela, legal. Eu falei, mas eu tive que dar o carro. Sem motor e a gente tem o carro. Sem motor, amor. Eu dei o carro de entrada ali. Como assim? Como assim? Não pode? Eu falei assim, calma, respira. Você confia em mim? Ela confia. Então, vai, mas... Periga ela fala não, né? Esse é o medo, É que, na né? verdade, aí você está num processo, você aprendeu a ser visionário, né? Você já estava enxergando 5 anos para frente, Exato. planejando. Isso que mudou a minha vida, porque eu fui, olhei e eu falei, cara, eu vi um futuro ali. Uhum. Não tinha serviço para ela, mas eu comecei a me planejar. Eu lembro que eu peguei esse carro, eu levei na concessionária, os caras nem queriam mexer no carro. Os caras, não, isso aqui eu nem mexo, tá tudo desmontado. Eu falei, cara, mexe no carro, coloca o motor, que eu vou fazer dinheiro nesse carro. Esse carro aqui vai me dar um bom futuro. E comecei, fui e peguei ela. Na primeira semana que eu peguei ela, eu consegui fechar um contrato com um hotel. Aí eu comecei a fazer entrega. Eu falei, pera aí, ela vai começar a se pagar, vai dar bom. Comecei a trabalhar. Passou um ano, aí eu consegui outro carro, outra van. Comecei a trabalhar e agora, graças a Deus, eu tô com 4 vans. Comprei uma semana passada. Que legal, cara. Ela tava toda desmontada também, do mesmo jeito. Peguei, eu fiz um negócio bom, peguei. Ele é daqueles, né? A vida tá boa, deixa eu arrumar um problema aqui. Entendeu? Não, porque não Tá pode. muito Água tranquila, parada minha da vida dengue, tá cara. Não, eu fui, peguei. Aí minha esposa, amor, se deu certo na primeira, Vai dar nessa certo. vai dar. Agora, Entendeu? Aí ela já teve. Na verdade, né? Ela começou a incentivar. E aí eu comecei assim, cara. E a gente tem a nossa lavanderia aqui, a dona lavadeira, que é da nossa família. A gente tem aqui no Portal dos IPs e tem uma no shopping. E a gente começou a entender como que funciona, como que funciona para a gente se preparar para o futuro. Porque eu não me preparava, mas hoje eu sei como que funciona para mim. Por exemplo, eu quero chegar no meu auge daqui 5 anos, eu preciso me organizar hoje para mim, no meu futuro, ter algo estabilizado, né? Cara, se tem uma lei que não falha no mundo, é a tal da lei da semeadura, né? Exatamente. Ela não falha, cara. Você plantou hoje aqui, lá na frente você vai colher uma hora ou outra. Tem sementes que demoram, né? Eu conheço o Anderson, a gente faz desde 2018. 2018. Desde 2018. A gente vendia perfume. Perfume. Lembra? Nossa, a gente cara. fazia marketing multinível. O Davi. Não era Rinodê, Era o Ama Paris. Ama Paris. O Davi, sabe o Davi? Você lembra desse perfume aí? E a gente se conectou no evento que a gente vendeu pra gente mesmo os perfumes verdade. só pra gente ir no churrasco da Nós estávamos no churrasco na piscina. A piscina parecia. Nossa, pensa na piscina. Não era água, era só aroma de perfume. Era né? só aroma. Todo mundo perfumado de Ama Paris, cara. Meu Deus do céu. Desde então Verdade, a gente se conectou e você tava acho que no Vavá, né? Tava no Vavá. Tava no Vavá. Ele falou, cara, tem um negócio de barbearia, enfim, a gente se conectou a ele e ele já tinha a ideia, por exemplo, do negócio da barbearia. E, cara, de lá pra cá, a gente tá falando de 8, 7 anos atrás. O Marcelo, um inclusive, cortava com a gente no Vavá. Olha isso. Comigo e com meu irmão lá. Faz tempo, hein? Você tá falando disso aí, cara, é um plantio que Exatamente. você não tá vendo o resultado, mas o legal da semente boa é que ela cresce pra baixo. Exato. Né? Porque E quando ela a dá base fruto, fortalece. E quando vier, aí já era. Sabe- Aí eu aprendi uma coisa, sabe- galhos fracos não suportam. Sabe outra coisa interessante? Então, Às vezes você fala assim, pô, deu errado. Não deu errado. Deu muito certo, porque o seu erro te fortaleceu, te ensinou a não errar lá na Ensinou, frente. exatamente. talvez se eu Então, tivesse perdido aquele carro lá atrás, eu não estaria. tinha gerado aqui, aprendizado pra entendeu? você, Não gerava, porque... O erro é aprendizado. Exato. Eu tenho um Faz mentor- parte da vida. Tem um mentor que ele fala assim, o erro que ensina vale mais do que o medo que paralisa. É isso aí. Então, cara, quando você entende que aquele erro ali serviu de... Só não pode voltar a cometer Sim. O mesmo erro. mas ele serviu de lição, só vai pra dentro. Ah, cara, Entendeu? Faz o no meu negócio acontecer. foi isso. Eu acho que o destrave pra mim foi quando deu errado, né? Uhum. Na questão da barbearia. Quando eu tinha outra marca que você Sim. trabalhou também, que eu entrei de sociedade, você lembra também muito bem. Vocês lembram?
Na verdade, virou até o meu apelido, Maranhão lá, me chama até hoje pelo nome da marca que eu trabalhava. Umas furadas, cara. E eu levei ele ainda para ele gerenciar toda a parte da escola, toda a operação. E eu fui, mergulhei de cabeça. Cara, e de verdade, rompeu. Eu lembro que eu vendi bastante unidades na época, que foi no ano da pandemia. Fui pro Rio de Janeiro, montamos o projeto da escola lá. Foi 7 unidades na pandemia, cara, de março a novembro. E nesse período também a escola, que foi no Rio de Janeiro. Eu fui dar aula na escola. Você foi lá no Rio, você foi pra lá. E aí trouxe o Júlio, trouxe um outro amigo meu, né, que é o Carlinhos. E deu ruim. Deu ruim assim. Hoje eu agradeço, cara. Eu tive a oportunidade de ir lá, de pedir perdão. Sabe, que hoje eu falo, não me dói mais. Mas, cara, eu tinha que ter passado por isso. Porque se eu não passasse, eu não teria sentado em mesas que eu jamais imaginava sentar. Negociações e números de negociação que eu nunca tinha participado. E ali foi um estrago. Falei, opa, cara, eu consigo negociar algo de 50, consigo negociar algo de 100 mil. Cara, antigamente eu estava acostumado, o quê? Quando era vendedor. Fazia uma venda de 5 mil, falava, você é louco, estourei. Agora vai ser daqui 6 meses fazer uma venda dessa de novo. Então foi um estrago para mim. É o que você tá falando aí. Se eu não tivesse passado isso, eu não estaria onde eu tô hoje. Quando eu lembro que eu reclamava muito, cara. Eu reclamava, chegava, Jéssica. Teve um dia que eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, acho que Deus não tá comigo nisso, não. Ela falou, João, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque quando a gente é jovem, novo, não tem uma maturidade, um entendimento, a gente não consegue enxergar o futuro. E eu reclamava, falei, cara, mas como assim? Aí teve um dia que eu virei, um casal de amigo meu foi em casa e falou assim, você precisa agradecer pelo que você tem. Agradeça e uma hora vai dar certo, porque não é no seu tempo, é no tempo dele, é no tempo de Deus. E aí, quando as coisas começaram a fluir, quando as coisas começaram, e começou a ser automático, consegui comprar um, aí passou 6 meses, comprava mais um, aí graças a Deus hoje eu tô com 4 vans. Então, o negócio começou não virou rotina, mas as bênçãos começou a perseguir a gente. Inclusive, Joe, eu vou compartilhar algo que você compartilhou comigo aqui. Sim. Que aí você vê, né, que teve essa história que perdeu. E eu lembro que o Joe veio aqui cortar aqui na barbearia, a gente batendo um papo, e você falou que você pegou uma carta de consórcio, né? Cara, conta essa daí, cara. Olha só esse cara. Eu tava em casa de boa, aí eu tava querendo fazer uma carta de consórcio. Eu falei, cara, eu preciso investir, porque na minha cabeça era um dinheiro guardado. Eu falei, cara, eu quero fazer uma carta de consórcio pra me investir, porque senão se eu tiver o dinheiro no bolso, eu vou gastar. Enfim, aí eu entrei em contato com o rapaz, pesquisei na internet, cara. Fui pesquisando na internet, mas, né, fiquei meio de olho. Aí eu chamei meu pai, falei, pai, vamos entrar junto comigo? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, cara, o rapaz que era da Volkswagen, eu falei, cara, eu quero que você me liga de chamada de vídeo pra me saber se é verdade isso mesmo, pra mim não entrar numa furada, que eu já sofri golpe demais, eu sou fera em golpe. Aí entrei, chamei, aí eu falei, cara, eu vou fazer 4 cartas de 50 mil reais. Eu falei assim, eu vou fazer 4 cartas, me passa o valor bonitinho, beleza. Fui pagando, eu lembro que eu pagava R$1.700 reais. Aí, no terceiro mês, aumentou a carta de consórcio para 2 mil. O valor para pagar a parcela. O valor de pagar. Aí eu já fiquei louco. Eu já liguei pro cara. Falei, já ligou para reclamar. Exato. Falei, cara, qual que foi o combinado? Falei, não, John. Falei, cara, qual que foi o combinado, cara? Era R$1.700 reais, porque o negócio tá subindo. Na minha cabeça, eu falei, mano, o cara tá roubando eu, mano. Aí beleza. Aí ele falou, peraí, Jonathan, deixa eu puxar aqui, tal. Ele... Cara, você foi contemplado! Olha eu falei, não, você foi contemplado! Mano, aí ele, cara, você foi contemplado. Eu só não pago 2 mil. Aí eu falei, eu pago esses 2 mil agora, emite o boleto aí. Aí eu... 2 mil? É porque quando eu contei, você paga o valor a mais. Paga o valor a mais. E tava no contrato aqui, eu não tinha lido. Se ligou, né? Aí eu liguei, eu falei, amor, estouro. Fomos contemplados. Então, assim, cara, foi um negócio que ele falou assim, cara, foi um negócio de sorte, mas a sorte caiu em você, no seu colo. Eu falei, opa, vem em mim. Boa. E carta de consórcio, cara, é vida. Não, cara, 3 meses assim, eu falo 3 meses, ele falou que trabalha mais de 10 anos, ele falou, mano, nunca aconteceu isso comigo. Muito difícil. É muito difícil ser contemplado. E aí a gente vai. Que legal, cara. Quero perguntar pro Marcelinho, 26 anos, mais jovem da nossa turma. Cara,
Você tá 1 ano e meio no ramo de consórcio. O que foi mais desafiador para Não, você? de colchão. O de consórcio. É, De colchão. O que foi mais desafiador para você nessa jornada? Porque assim, a gente vê muita garota. Cara, difícil você achar alguém de 24 anos hoje com mentalidade de empreendedor. Isso é fato. Né? Então, 1 ano e meio você começou nessa faixa de 24 para 25 anos. O que foi mais difícil para você nesse início de caminhada? Olha, na verdade, vou explicar mais ou menos até chegar aqui como é que foi, né? Eu nadava apenas, eu lembro que eu estudava e fazia natação. E aí eu conheci uma pessoa na natação, que é o Rafael, que me ajudou bastante. Virou meu amigaço e tal. Você se conheceu na natação? Na natação. Legal, cara. Porque ele nadava, eu nadava também. Aí, beleza. Aí eu tinha... Na natação, acho que eu tinha uns 15 anos. Uhum. E aí, de 15 para 16 anos, ele veio e falou, ó, você trabalha? Tem vontade de trabalhar? Porque ele já tinha uma empresa, né? Que é a empresa de plástico lá, que a gente tinha a sociedade junto. Aí, enfim... Aí ele falou, não trabalho e tal, mas tenho vontade, né? Porque lá em casa era assim, né? Meu pai, graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre falaram, ó, quero que você estude, você não precisa trabalhar para ajudar a gente em casa aqui, eu quero que você estude e depois você ter uma, né? E aí ele veio conversar comigo, eu falei, não, eu nunca trabalhei, não trabalho, mas tenho vontade. E foi isso, tipo assim, acho que no começo do ano. Eu falei isso com ele, até cheguei a comentar com meu pai e com a minha mãe. Falei, ó, acho que ele vai me convidar pra trabalhar, né? E passou um tempão. 15 anos. Isso. Acho que era 15 para 16 anos. Acho que 16 anos. 16 anos. Aí passou 4 meses, 5 meses, ele me mandou uma mensagem. Eu lembro que eu tava de férias da escola ainda. Tava deitado assistindo série. 1h da tarde. Aí ele me ligou e falou, você já almoçou? Tal. Falei, não, ainda não. Ele falou, quer trabalhar? Falei, quero. Ele falou, então você arruma aí, eu tô passando aí na tua casa, vou te pegar, a gente come alguma coisa e você vai lá pra fábrica. Aí beleza. Aí fui, de boné. Mano, puta que pariu. O Rafael vir aqui, eu vou falar pra ele contar esse dia aí. Né? Fui de boné, nada a ver com nada. Aí cheguei lá na empresa lá e vi o negócio funcionar, funcionário, como é que era. E pô, legal. Aí ele pegou e falou, ó, o negócio é o seguinte, eu quero que você trabalhe comigo, quero que você me ajude no administrativo, mas para isso você precisa conhecer toda a fábrica, entender o que a gente trabalha, como que funciona, o que são os produtos que a gente faz, o que era uma régua, o que era um bastidor, o que era uma máquina, como funcionava o processo de vácuo, enfim. Aí eu trabalhei na produção durante acho que uns 2 meses quase. Fiquei trabalhando normal e ralando. Aí falei, caralho, acordando cedinho, indo lá. Isso que é trabalhar? Ralando, em pé, sabe, o dia inteirão. Falei, é isso aí que é trabalhar, rapaz. Aí começa a dar valor mais nas coisas, né? Aí trabalhei esses 2 meses, aí ele falou, agora que você já sabe como que é trabalhar lá, o que a gente faz, como a gente faz, agora você vem aqui que a gente vai trabalhar no administrativo. Aí na época tinha uma outra pessoa que trabalhava lá e eu fui crescendo e tá aí acho que a minha virtude, eu nunca fiquei tipo assim, vou fazer isso para agradar, nem nada do tipo, só fazia meu trabalho e às vezes um pouco mais do que era passado para mim, mas porque eu queria resolver, porque eu queria, né? E fui crescendo, aí virei até mesmo um diretor lá na empresa lá, porque só ficou eu e ele era o dono, e eu que cuidava de todo o resto, da parte administrativa. Aí eu tive uma oportunidade de trabalhar na Prelúdio, no comercial da Prelúdio. Aí era um salário melhor, atrativo, eu conversei com ele falou, pô, infelizmente eu não consigo te pagar esse salário, mas eu acho que você tem que ir, porque realmente isso aí pode mudar a sua vida, bom que você conhece outros lugares, e vai que vai, tamo junto. E fui trabalhar na Prelúdio. Na Prelúdio eu trabalhei 3 anos no comercial da Prelúdio. Foi bom pra caramba também, uma experiência. Conheci muita gente da região por conta dos fretados aí, né? Cara, isso é muito legal, né? Só cortando rapidão. Você vê a idade, né, cara? E quem vai estar assistindo aí o programa, que a gente vê a geração de hoje, né, cara? E é uma parada que sempre a gente fala que a dificuldade que os empresários, os empreendedores têm hoje de encontrar mão de obra qualificada para trabalhar. E aí você está falando aí, cara, você entrou na operação 15 para 16 anos, aí você está com 26, você é empresário e você teve a experiência de administrar essas empresas, cara. E aí, então, aí foi ali que eu comecei a ter uma ideia um pouco melhor. E o Rafael falava,
você vai crescendo aí, cara, você não vai mais conseguir trabalhar para os outros, assim, cara. Você vai ter que ter seu negócio porque você tem um perfil, você consegue liderar, consegue resolver as coisas, e é o mais importante. Aí trabalhei na Prelúdio eu trabalhei, acho que foram 3 anos, e aí tive essa oportunidade de trabalhar junto com ele de novo, na questão dos adesivos, que a gente fez uma sociedade, onde a empresa dele fornecia, de fato fazia o produto, e a gente tinha uma outra empresa que a gente só revendia, né? Então eu comprava da empresa dele, e revendia, né? E aí isso durou mais 3 anos também, e aí infelizmente não deu tão certo como a gente esperava. Eu também precisava, já estava começando a ficar meio inviável para eu trabalhar lá, não estava conseguindo mais receber. E isso é realmente as nuances aí que um empresário passa, né? Não é fácil. E aí, mas a gente decidiu por deixar em stand-by, e foi quando teve a ideia do colchão. Que aí são 2 amigos meus, que o pai dele tem a fábrica há muito tempo, tem mais de 30 anos a Biflex. O pai deles acabou falecendo recentemente, e eu entrei de sócio com os meninos, não na fábrica, mas na loja. Só que a fábrica ela acaba vindo braço, que é um braço, né? Porque às vezes eu tô mais na fábrica do que até mesmo na loja. Né, que a gente agiliza, eu consigo ajudar eles lá também, coisas que eles não tinham ideia de processo, que eu aprendi na Black Packer, a antiga empresa que eu trabalhei, eu consegui trazer para lá, melhorar, né? Então a gente junto aqui montou essa loja na avenida, e aí, cara, foi numa conversa mesmo, né, com meus amigos, a gente pensou, falou, pô, por que não uma loja no portal, né? Não tem, aliás, as lojas que tem aqui é tudo loja de rede, né? Não tinha uma loja de uma fábrica assim próximo que consegue fazer o personalizado, que consegue entregar mais rápido. E esse é o grande diferencial nosso também. É uma entrega mais rápida, porque hoje você vai numa Ortobon lá, uma Probel da vida, que é o que a gente tem aqui na avenida, dependendo do colchão, ele vai te entregar com 1 mês. E às vezes muita gente, quando quer trocar o colchão, não tem esse 1 mês, né? Não quer Só vai esperar. porque o colchão tá realmente no chão. Cara, tá igual o meu, né? No formato do corpo ali. Mas você falou uma coisa muito interessante. Já tá no chão. Que o nosso diferencial é a entrega rápida. Mas você parou para pensar que hoje isso é o básico que os negócios têm? Ou seja, quem faz o básico se destaca. Uma entrega, que é exatamente uma entrega rápida. É o básico, cara, porque é o que todo mundo quer agilidade. Cara, você vai num fast food, tem fast food aqui na avenida, que é um parto para você passar num drive. Exatamente. Entendeu? Eu mudo, saio daqui e vou para outro. Eu não vou falar o nome para não fazer merchan, mas tem uma pizzaria que veio para cá, quando elas chegaram aqui em Cajamar, Que que era rápido. Os caras tinham 30 motoboys. Exatamente. Quebrou assim as outras pizzarias porque era Era Por conta da rápido. velocidade. Acho que nunca foi a melhor pizzaria, mas atendia muito rápido. Exatamente. Atendia muito é o que a rápido. pessoa- é o que a galera Preço bom busca. também. Então, assim, você tá fazendo o básico, cara. E o negócio é isso. Você faz o básico. O básico bem feito, cara, é o que vai te colocar à frente de muita gente. Muita gente, porque tem muito mal profissional no mercado, talvez se destacando só porque tá aparecendo. Mas quando você começa a entregar um negócio com qualidade, nada supera a entrega, entendeu? E aí, então é isso. Eu não, assim, falar pra você que eu tinha isso na minha cabeça, que era assim que ia acontecer, porque quando eu era menino, né, que eu tinha meus 16 anos, que eu trabalhava lá no Black Park, pra mim eu ia morrer trabalhando lá, entendeu? Foi assim que eu entrei lá, falei, pô, gosto tanto de trabalhar aqui, aprendi tanta coisa, acho que eu vou trabalhar aqui pro resto da minha vida. Mas aí, a gente não escolhe os caminhos, e vai acontecendo, eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que nada disso teria acontecido se não fosse ele. E aí ele foi dando os caminhos. E eu também tive a coragem de encarar, né? De ir para cima, de trabalhar. Se posicionar. De me posicionar. E é isso. Aí agora, cara, eu tô num ramo que eu nunca imaginei que eu estaria. Mas assim, talvez, assim, para mim eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Muito né? bom. Em uma série de coisas. Tanto profissionalmente, financeiramente, amorosamente, tudo, cara. Tá tudo fluindo, tô feliz pra caramba. As pessoas que tem ao meu redor, as pessoas que me ajudam, que me ajudaram. Só que entra aquele papo que a gente falou. A gente tem que passar por situações, né? Por dificuldades, para poder amadurecer, se aprimorar e chegar num lugar melhor.
E aí que tá. Só que hoje eu tô nessa, né? Eu espero agora realmente me firmar nisso, abrir outros leques aí, mas seja o que Deus quiser, vamos que vamos. Só pode deixar de trabalhar. Verdade. De acordar cedo, entendeu? Não tem segredo, cara. É só. É trabalhar. Igual eu falei, meus pais não eram empresários, não são empresários. Aliás, a minha mãe agora também por uma oportunidade, tem uma loja de roupa, tá feliz da vida também, a loja de roupa, um sucesso aqui no portal. E assim, é só trabalho. Só trabalho. Eu lembro Só quando trabalhou. eu fui gerente de uma loja de roupa, né? Aqui na cidade. E o Marcelinho, você lembra disso aí, Marcelinho? Eu lembro. eu Puta, era eu gerente ia lá. Marcelinho, mano. Essa eu lembro também. Você lembra também? Lembra também? Puta, a loja era gigantesca. É cliente, O pô. Marcelinho não era tão menor assim, porque ainda é. Pequeno, né? O tamanho era quase o mesmo. O tamanho acho que era o mesmo. Só mudava a O idade. Marcelinho ia lá. E quando eu vi o Marcelinho, eu tava contente. O bicho era enjoado, gostava de umas roupas bacanas. Eu então. falava, hoje eu vou virar o S. Mas naquela época lá não era eu que pagava minhas roupas, né? Aí por isso que. Você ia me estender. Era mais fácil, né? Era mais fácil, né? Michel, você começou com quantos anos, cara? A minha história começou, vai demorar um pouco pra contar. Na verdade foi assim, ó. Eu sempre morei no Gato Preto, né? E nós morávamos em barraco de madeira lá, era de madeira, lá o Gato Preto era a casa, todo mundo morava em casa Sua de família madeira. ali, tipo, bem no começo mesmo. Bem ali no começo do bairro lá, né? Aham. E eu lembro que teve uma enchente em 86, ó, faz tempo pra você ver, eu tinha 6 anos, 7 anos, teve a enchente. Esses dias. Esses dias foi aí. E na época o prefeito era Tony Ribas, enfim, trocou as casas, deram material, fez a casa de alvenaria. E eu estudava no Walter Ribas, foi passando, eu com 12 anos, 13 anos, comecei a estudar no Walter Ribas. Acabou a escola no Gato Preto, fui pro Walter Ribas. Ia de a pé. E eu olhava lá Tetraquímica, olhava lá Impacto, olhava lá PPG, olhava lá Sarlike, e eu passava. Pô, e era chão, hein, do gato pro Ia de a Walter pé. Ribas? Eu ia de a rapaz. pé, eu ia de a pé pra escola. Aí eu passava e via aquelas empresas. Cara, eu vou ser químico. Cara, eu vou ser químico. Cara, que legal. Eu via os caras com carrão, com moto, vivendo. Cara, eu vou chegar nisso daí, cara. Eu vou chegar, eu vou ser químico. E eu sempre passava lá. Então. Aí com 16 anos, 15, 16 anos, comecei a trabalhar ajudante de pintor. Com 15 anos, 15, 16 anos. Trabalhando ajudante de pintor, trabalhando. Já era químico, ajudante de pintor. Já começou a trajetória, tinta já. Comecei a trabalhar, aí eu sofri um acidente. Com 16 anos e meio, subindo no andaime, o andaime caiu comigo, quebrou o pé. Aí uns 6 metros e meio de andaime, caiu. Bati a nuca, tudo. Fiquei umas 2 semanas sem andar. Tem uma cicatriz, até hoje tem cicatriz, né? Sinto algumas dores na nuca, porque foi coisa milímetro, mas afetou, né? Mas eu ainda sinto um pouquinho de dor daquela época lá, hein? Não foi afetou tão grande, mas afetou. E aí eu lembro quando eu ia fazer 17 para 18, foi nesse período aí que tinha sofrido acidente. Meu tio era gerente da PPG. Ele falou, cara, você trabalhador pra caramba, você quer trabalhar comigo? Eu falei, agora, bora, 17 anos. Vou trabalhar agora, o que tem que fazer aí? Bora, trabalhar. Era meu sonho trabalhar na PPG ali, cara. Sarlike PPG. Na época da Litovert, que foi para PPG, fui para lá. Comecei a trabalhar ajudante geral. Puta, eu tô com o capacetão, protetor auricular, óculão, 3 horas da manhã. Puta, tô feliz, acordava 2 horas. O relógio despertava aqui, 17 anos, vou trabalhar. Catava o uniformezinho azul, PPG, feliz, cara. É um orgulho, né? Orgulho, você químico aqui. Comecei a trabalhar. Aí tinha os reatores químicos, que faz resina, né? Polímero. Reação química. E eu vi os operadores trabalhando. Falei, cara, eu vou ser operador técnico aqui, cara. E eu vi eles trabalhando, fazendo teste químico, viscosidade de gás, viscosidade de copo forte. Falei, vou aprender. E eu subia, né? Eu era ajudante. Falei, cara, eu posso ser ajudante seu? Não, Michel, pô, joga aqueles 10 palitos de sacaria ali, facinho ali, pega mais aqueles 50 tambor ali, vai trabalhar. E os caras, tipo, meio que aproveitando e eu trabalhando. Mas eu queria trabalhar para me aprender. E eles me ensinando, falaram, Michel, assim que você faz o teste Gardner, assim que você faz a viscosidade, assim que você faz tolerância, assim que você faz isso aqui. Eu só, assim. E as válvulas da caldeira, as válvulas que você abre, Michel, você abre aqui, fecha aqui, abre lá, fecha aqui. Só aprendendo. 17, 18 anos aprendendo. Aí ganhei o meu primeiro aumento. Michel, você trabalha demais, pega tambor, ganhou um aumento. Já estava feliz pra caramba. Falei, pô, tô feliz. Muito feliz já. E eu lembro que eu estava tão focado em trabalhar para crescer que eu esqueci até do meu pagamento. Na época, você recebia pagamento no envelope. Vinha no envelope. Michel, vem cá, pagamento. Eu, não, tem que carregar tambor lá. Não, vem receber o pagamento. Não, tem que pegar tambor na pia. Vem receber o pagamento. Eu ia lá. Assina aqui. Assinava rapidão, pegava o pagamento, já ia pro banheiro lá.
jogava o pagamento no lixo, cara. Pensava que era papel de lixo na cabeça. Pra correr, pra voltar a trabalhar. Aí chegava o cara que era da faxina, que era o Roberto. Sério isso aí, cara? Sério? Fiz 3 vezes. Faz. Aí chegou o cara da faxina lá, Michel, ô Roberto, Michel, você não esqueceu nada? Eu falei, não, cara, não esqueci nada. Tá tudo certo, esqueci nada, preciso trabalhar, preciso pegar as coisas lá. Cara, você esqueceu alguma coisa no banheiro? Eu falei, não esqueci. Seu pagamento amassado aqui, não, meu pagamento. Fui lá, peguei o pagamento, falei, pô, obrigado, tá, preciso voltar a trabalhar. Falei, calma, cara, relaxa. Você vai trabalhar, você vai chegar lá, calma. E não pega o volta ao pagamento. trabalho. Era, o foco era trabalhar. O foco era. Eu queria. Tinha dorna de tinta, tinha. Falei, cara, eu quero envasar essa dorna em 2 horas. Eu quero terminar esse verniz aqui, mas em 2 horas. Eu era focado em trabalhar para crescer, cara. Focado em. Eu ia no laboratório, aí tinha o seu Jadel, que faleceu, tinha o pessoal mais velho de química. Eu falei, rapaz, eu quero que você vai trabalhar um dia comigo no laboratório. Eu falei, eu vou trabalhar com o senhor, Jadel. Pode ter certeza um dia. Aí começou a trabalhar, ganhei outro aumento. Fui para resina, técnico lá. Aí a empresa começou a pagar. A faculdade para mim foi em 99, 2000, acho que foi isso. Caramba, que legal. Você se formou então em Química? Porque a empresa trabalhando lá. pagou. E era assim, a empresa ela pagava para você, integral. Só que você tinha que ter nota boa. Aí eu lembro que eu chegava na Anchieta, cara, não bebia, não fazia nada, só estudava. Aí lá e todo mundo, Michel, queria fazer prova, sentado comigo lá. E eu, não, calma, vamos fazer prova junto, vamos fazer prova. E eu só estudando, porque eu tinha que tirar 8, 9, 10, 8, 9, 10. Eu tinha que estudar para pagar integral. Aí você tinha que apresentar a nota, ainda se você tivesse custo lá, eu comi lanche, eu paguei passagem, tive do combustível. Também eles pagavam, reembolsavam tudo. Legal, cara. A empresa, sempre foi assim, a PPG, né? Muito bom. Ela sempre reembolsou tudo. O que você gastava, se você tivesse notas boas e trabalhava, tá reembolsado. Baita de uma empresa, né? Baita de uma empresa. Virei o técnico responsável do terceiro turno lá. Fui pro terceiro turno, trabalhando, mais um aumento, mais outro aumento. Fui ganhando aumento, trabalhando. Já estava formado em química. Aí em 2007 ela tinha ido embora, tinha mudado o diretor, mudou a gerência. Veio o pessoal do Chile, não lembro o que aconteceu lá, a mudança. Aí mandou alguns salários muito altos embora. Eu falei, eita, 27 anos, foi em 2007. Olha. Falei, puta, acho que eu vou nessa por causa do salário. Aí ninguém queria mandar embora, mas veio uma ordem, né, para cortar custo, gasto. E os diretores, quando mudam, eles têm outra visão. Eles não querem saber se você é bom, se é trabalhador, se não é. Vão pro salário. Fui mandado embora em 2007. E pra mim, na minha cabeça, cara, eu sou bom pra caramba, sou sou químico, você faz isso, aquilo lá. Tô tranquilo. Fiquei acho que um ano desempregado, gastei todo o dinheiro, cara. Todo. Acabou o dinheiro, não tinha mais nada. Falei, o que eu vou fazer agora? Agora ferrou. Pensava que era o bambambam, ia conseguir. Meu currículo era 2, 3 páginas. Eu falei, por que você vai fazer um currículo tão bom desse jeito? Faz um currículo mais tranquilo. Não, fui fazer um currículo top. Não consegui emprego nem na Impact, no lugar nenhum. Não, Michel, você é muito bom, você é muito... Eu falei, não, eu quero só trabalhar. Só tinha medo de dar... Eu quero só trabalhar. Aí, aí chegou em 2008 mesmo, eu não consegui emprego. Meu filho Gustavo, que hoje tem 20, tinha 4, 5 anos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, cara. Eu nunca fui de pedir nada, nunca fui de atrás de nada, fui correndo atrás sozinho. Aí ele pediu uma bolacha, cara. Ele falou assim, ontem, pai, quero uma bolacha. Não tinha dinheiro para comprar uma bolacha, mano. Falei, o que eu vou fazer da vida agora? Aí tinha um pessoal que estava plantando grama, roçando mato, lá em São Paulo. Falei, cara, eu quero uma vaga. Não, Michel, tem, mas tem que sair 3 horas da manhã e você tem que carpinar, tem que catar terra, roçar. Estava formado em química. Falei, tô dentro. Quanto que é? R$50, você tem que levar um badequinho. Falei, tô dentro. Aí tinha uma Kombi, pegava a gente 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, ali no Gato Preto, pessoal que já morava lá, trabalhava nesse segmento, né? Aí eu entrava. Aí o pessoal usava uma maconhinha, uma droga. Falei, rapaz, não uso, não sei fumar maconha, sem nada. Falei, dá pra vocês fumar lá fora? Aí os caras iam usar a droga lá fora, depois entrava pra Kombi pra gente trabalhar. Cheguei pra trabalhar, era uma faculdade, estava construindo. Eu fui roçar a beira do rio e carregar terra. E eu trabalhando, fui abrir a marmita, não tinha onde esquentar a marmita, cara. Falei, como é que eu vou começar a marmita gelada agora? Não tô acostumado. E os caras comendo marmita gelada. Falei, cara, os caras estão comendo marmita gelada. Falei, cara, não consigo comer. Não, Michel, eu como a sua. Falei, então toma, pode comer. Aí no dia seguinte, me falou, Michel, vou fazer um lanche pra você. Falei, faz 2 pãozão com mortandela que eu tô dentro. Catei o pãozão com mortandela, fui trabalhando. Aí chegou na primeira semana que fui receber, pagava todo sábado. Trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chegava sábado, recebia. Primeira coisa que eu fui comprar,
bolacha. Falei, puta, o Gustavo pediu bolacha, cara. Eu vou lá comprar bolacha pra ele. E sempre pensando, falei, cara, eu vou voltar a crescer. Vou voltar a ser alguém de novo. Calma aí, é só uma fase. Foi indo. Aí eu consegui, passou esse período meio turbulento, consegui trabalhar na Roda Abril. Fui pra Roda Abril, trabalhei um período na Roda Abril. Lá eu também Você vai tava... trabalhar com a minha sogra lá? Trabalhei com sua sogra lá na Roda Abril. Caramba! Era um galpãozinho no meio do mato lá, e eu ficava assim Cabreúva. olhando. Cabreúva, Jacaré. né? Bairro do Jacaré. Isso mesmo. Aí eu tava trabalhando lá, colocaram eu na área da produção para ajudar a formular, ajudar a coordenar. E eu lá, trabalhando, o salário também não era tão bom, mas já tinha conseguido um emprego. Em 2008 foi. Aí eu consegui, eu tava lá, mas tava meio assim, pô, e agora, cara? Putz, aqui não tá legal aqui, cara, ainda. Vamos ver se eu vou atrás de outro emprego. Aí eu consegui na Renner, em São Bernardo. Saí do bairro de Jacaré, fui pra Renner. Pertinho, ali do lado. Pertinho, do lado. E olha que eu já nem contei a história dos acidentes que eu sofri na PPG. Ácido sulfúrico, amônia. Quase fiquei cego com amônia. Então teve alguns acidentes no anterior. Fui pra Renner, na Avenida dos Casas, Riacho dos Casas ali, né? Perto da praia já. Fui trabalhar. Falei, cara, o que eu vim fazer aqui? Não tinha ônibus pra ir, não tinha nada pra fazer. Falei, tive que comprar uma moto financiada pra ir de moto trabalhar. Mano. Passou uns 6 meses, caí, chuva. Tomei uma fechada no ônibus, caí debaixo do ônibus. Eu trabalhando. Falei, o que eu vou fazer aqui, cara? Não tá gostoso também não tá bom não. Mas vamos trabalhar. Trabalhava na resina. Lá eles me chamavam de PPG, meu apelido lá, porque eu sabia fazer as formulações, sabia fazer todas as análises químicas que tinham lá, né? Uhum. Então eles me chamavam de PPG. Chama o PPG. E eles gostavam de mim, queriam me dar um aumento lá, né? Cara, mas eu estava num período ruim, que na época estava a comunidade estava em frente ao Plaza lá nessa época, nesse período. Eu estava até com dificuldade até para entrar para a igreja, estava um período muito ruim da minha vida, cara. Eu conversei bastante com seu pai, pastor. Conversei bastante com ele, falei, pô, pastor, não tô legal, não tô bem, um período muito ruim da minha vida, muita coisa ruim acontecendo, e eu não conseguia entrar dentro da igreja, cara, ficava na porta de fora. Daí foi indo, foi melhorando, consegui, o pastor me ajudou muito, minha irmã, meu irmão, o Digo, cunhado, começou a melhorar. Saí de lá, fui para uma empresinha, fiquei uns 6 meses, a gente chamava Tecnocim. Saí de um salário lá que estava com uns 3.500 a 4, fui para ganhar R$900. Tinha uma bicicletinha sem freio, tinha mais nada, feliz, cara, pertinho de casa, R$929 eu ganhava. Entrei na Tecnocim, daí a diretora Alessandra falou, Michel, você é um cara inteligente, um cara que tem conhecimento técnico. Cara, vou parar aqui. Meu, é pra ser. Estava com uma Bíblia pequenininha lendo, e nessa época trabalhei com o Diego, e o pai dele, ele virou, hoje é pastor Diego. Sei. Pastor Diego, virou pastor. Diego? Você lembra do Diego? Eu esqueci o sobrenome dele. Você lembra que ele casou com aquela menina que morava lá na Mariocha? É isso mesmo. É ele, né? A mãe meio dele. fortinho, hein? Isso, meio fortinho, virou pastor. Ele foi para a igreja porque todo dia eu lia a Bíblia para ele lá. Pô, Michel, cara, senta aqui, vamos ler a Bíblia junto. Aí nós lemos a Bíblia junto com ele lá. Aí ele, pô, Michel, pô. E eu desviando da igreja e ele virando pastor. Falei, calma, tudo vai estar no caminho certo, tudo vai chegar onde você está. Aí chegou em 2009 para 2010. Aí chegou o Daniel, que foi prefeito de Cajamar, né? Ele me convidou para trabalhar na vigilância sanitária. Daí onde começou a melhorar as coisas, né? Fui para a vigilância em 2010, fiquei até 2022, 12, 13 anos. Começou a melhorar, começou a situação melhor. Comecei a conhecer empresários, comecei a conhecer mais pessoas, porque hoje ninguém consegue nada sozinho. Exato. Não, cara. Então hoje, se você não tiver pessoas ao seu redor, network, relacionamento, se você não tiver pessoas lá e confiar nelas, você tem que ter projeto e confiar nas pessoas, você não chega a lugar nenhum. Você vai ficar lá onde você está. Chegou, comecei a trabalhar técnico. A doutora Elizabeth era a minha coordenadora da vigilância sanitária e era a coordenadora da farmácia, assistente farmacêutica. Ela falou, Michel, vou sair da vigilância e você vai ser o coordenador. Comecei a aprender, comecei a estudar, comecei a ler, falei, cara, vou ser coordenador da vigilância. Virei o coordenador da vigilância sanitária, comecei a estudar mais ainda, eu era responsável pelo Proágua do estado de São Paulo,
Eu era responsável da fiscalização para medicamento e cosméticos aqui em Cajamar, né, e nos outros municípios. Acompanhava muitos técnicos, né, reuniões técnicas. Comecei a aprender a conhecer muita gente, cara. Aí eu acabei conhecendo o dono da Natrelli Química, que é aqui na Fazendinha, que é o Américo. E o seu Gilmar Tisolini, que é dono de uma empresa que vende medicamentos. O seu Gilmar era dono da Greentech, é lá em Diadema, fazia soluções e reagentes. Aí ele chegou e falou assim, Michel, você vai me ajudar lá, porque lá eu tô sendo roubado, tá tão complicado e eu não entendo nada de fábrica. Vou te dar 10% da empresa, já virei empresário, lá em Diadema. Eu era da Vigilância Sanitária aqui, mas eu virei empresário lá. Aí quando veio para cá, eu falei, não pode estar no meu nome, porque eu sou da Vigilância Sanitária. Aí foi pro nome do meu irmão ficou dono da empresa, mas eu já era meio que empresário, né? Não custava nada, não ganhava nada, não tinha salário nenhum, porque a empresa estava falida. Não tinha nada a empresa. Aí, o Américo da Natrelli Química chegou e falou assim, Michel, você vai virar empresário, eu vou deixar alguns equipamentos com vocês para vocês produzir para mim. Isso foi na Fazendinha Santana de Parnaíba. Eu falei, Américo, mas esse equipamento custa tanto, esse custa tanto, eu não consigo pagar você não, cara. Como é que eu vou comprar um reator, como é que custa 70 mil reais? Como é que eu vou comprar um envasador que custa 300 mil reais? Eu não tenho dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Não, você vai ficar com o equipamento aí. Aí deixou reatores, deixou inkjet, montou a linha de produção. Começamos a trabalhar para ele, cara. Aí o seu Gilmar não estava dando dinheiro, só estava dando prejuízo. Saiu, passou 100% para o meu irmão. Começamos a virar empresário, começamos a fazer industrialização. Aí entrou o álcool, a nova era, a usina, né? Ele chegou, o diretor lá, procurando alguém na rua, uma outra pessoa. Falou, eu tô procurando, falei, cara, não tem nenhuma empresa com esse nome não. Vocês fazem o que aí? Falei, aqui faz industrialização saneantes. A gente tá fazendo soda, fazendo querosene, água rás. Falei, por que você não quer fazer álcool para mim? Falei, caramba, mas a gente não tem equipamento para álcool. Vamos fazer álcool para mim. Aí começou a história do álcool. Tiramos tudo que era da linha. O álcool era mais rentável. Tem o álcool, mas foi depois da pandemia. Focou no álcool. Começamos a fazer o álcool. Começamos a fazer álcool. Produto mais procurado na pandemia. Mais procurado, cara. Começamos a fazer o álcool, a marca Nova Era. Começamos a fazer para ele. Chegou, aí tiramos a Nova Era. Chegou um cara que queria ser investidor. Isso que é fogo. Vocês têm que confiar nas pessoas, mas tem que ter os pés no chão também. Não deixar de confiar, mas tem que tomar um certo cautela do que você vai fazer. Aí esse investidor veio e ele começou a investir. Falou, vamos marcar nossa marca própria, vamos fazer... Começou a criar Adobe. Criou Adobe. Aí começamos a vender. Faturamento passou, cara, crescer. Cara, você viu o faturamento, começou a passar de 1 milhão. Começou a ficar uma coisa, né, bem rentável. Aí ele catou no momento que tivemos problemas lá com a vigilância e com a CETES. O zoneamento ele não permitia mais ter a fábrica. Falou, tem que mudar de endereço. Tem que mudar de endereço. Ele, eu não quero mais não, e saiu. Aí ficamos com a empresa, acabou no amigável, tudo certinho, ele ficou com os insumos e a parte dele, eu fiquei com o maquinário. Falei, e agora como é que eu vou rodar essa empresa, cara, sem dinheiro? Porque ele ficou com toda a grana, não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro, como é que eu vou rodar essa empresa agora sem dinheiro? Cara, mas eu tenho equipamento, custa mais de $500 mil, tá aqui guardadinho. Então eu tô com o equipamento, ou vendo ele, vamos fazer outra coisa, ou eu toco o álcool. E procura galpão, e sai daqui, sai de lá, paramos a produção. Paramos a produção em novembro, faturando quase 2 milhões. Eu falei, puta, e agora? Cara, os clientes risco, né? E os clientes pedindo produto. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí meu irmão montou a fábrica dele de cosmético. Aí eu comprei a parte dele do álcool. Falei, e eu vou rodar essa empresa onde? Até você montar um outro local. Aí eu consegui, Deus abençoou. Procurei bastante com você, fez orou e pedi um caminho, o que eu faço, qual que é a direção. Cara, o galpão caiu no meu colo. Baita de um galpão, zona industrial. Montamos a fábrica tá linda. Eu falo nós porque eu chamo os funcionários também, que é um parceiro meu. Sim, lógico. Hoje toda a equipe que começou comigo o projeto lá em Diadema, toca hoje comigo. E são todos, moram no Gato Preto. Todos os funcionários hoje da Greentech moram no Gato Preto. Você comprou o bairro ali, ou quer dizer... mais ou menos isso, mais ou menos. Aloteou o bairro todo. E eles estavam torcendo para que desse certo, porque eles queriam trabalhar de novo na Greentech.
E é onde a gente dá oportunidade, em vez de trazer pessoas de fora, ó, você que vai ficar no RH, você que vai ser o gerente. Então, a gente vai dar oportunidade para eles que começaram a história lá atrás. E é isso que está acontecendo. Show. E Muito bom. começou. Então, a história, se eu contar... Não, Fica a gente uns- não consegue. É. Na verdade, eu não consigo nem sugar tanto a tua história, nem a do Marcelinho, nem a do John, não tem. É muita coisa. Tempo, né? É, Muito o pra tempo... poder- Mas, Mas É muita riqueza, né? É muita riqueza de de- história. E é isso que vale pra gente. O nosso foco aqui é justamente trazer e mostrar pras pessoas. Então, você tá hoje com 45 anos. Ó, 45 jornada. anos. Aí você tá nos falando que em 2000 você se formou pra só em 2010 você assumir como... exatamente. Na vigilância. Então, assim, cara, é isso que nos brilha os olhos de trazer pessoas aqui para compartilhar, porque é aquilo que a gente falou, você não precisa ser famoso para você ter sucesso. é isso aí. Cara, você precisa ser famoso naquilo que você faz para você e para as pessoas que estão perto. Sim. O holofote é consequência. Então, o que vocês têm construído, cara, na cidade, seja na transportadora, lavanderia, com os colchões, com o álcool, seja o que vocês fizerem, cara, é isso que está validando. Né? A gente costuma falar que a nossa vida, ela não pode ser um ciclo de existência, mas de construção de legado. Né? Não é só existir no mundo, mas construir legado, e é justamente isso que nós temos que buscar, é o que vocês estão mostrando. Então, desde os 45, 26, 28 anos de idade, estão construindo um legado muito lindo aí. Muito obrigado por compartilhar com a gente a história de vocês. Obrigado a vocês, obrigado. Valeu. Infelizmente está acabando, né? Tá acabando. É. Se deixar a gente contar uma Tempo história, umas curto, 3 horas de história. Mas obrigado muito vocês valioso. aí. E eu sou muito feliz. Às vezes o pessoal, pô, Michel, por que você não vai alugar uma casa lá no condomínio? Cara, eu amo o Gato Preto. Gosto do Gato Preto. Gosto dos meus amigos. Sou nascido e criado lá. Então, minha família é de lá. Eu amo lá. Então, Você é responsável pelo time agora lá, né, Michel? sou presidente do Esporte Clube Gato Preto, cara, com Ó, muito que legal. orgulho. Time de tradição aí do estado. Já estamos montando a associação do bairro já faz alguns anos. O presidente é o André, mas eu e minha esposa somos tesoureiro da associação. A gente faz evento para as crianças aqui, para mim. A gente não divulga nada, não fala nada. O que você faz de coração. Então, o que a gente faz hoje lá é de coração, cara. Fizemos um evento no final do ano para as crianças, doamos, foi mais de 300 brinquedos, cara. Foi para as crianças, brinquedos bons. Então, Legal. você vê, hoje é tudo cadastrado, as crianças. A gente sabe morador por morador, criança por criança que mora no bairro. Então, a gente tenta o máximo possível que eles também sejam felizes, que eles são felizes, né? Hoje o campo faz muita falta. Hoje, infelizmente, estamos aguardando a finalização do campo, não sai, mas as crianças me pedem muito, como presidente do Gato Preto, eles querem que monte o gatinho, as crianças. Legal. A gente vai montar um projeto, sim, quando tiver o campo pronto, se Deus quiser, cara, a gente vai montar um projeto para as crianças. E é isso, cara. Obrigadão. Obrigado vocês também pela história de vocês, que vocês cresçam muito mais, vocês são jovens, muito jovens. Eu com 26 anos já sofri uns 2 acidentes já. Para mim chegar onde eu cheguei aqui. Então, Pô, o Marcelinho é um camisa 10, viu? Futebol aí. Vou levar ele, vou levar ele. Aí. É mesmo? Futebol? Você é louco, cara. Eu não sei nada de futebol. Mas, Sei, Sérgio, deixa um recado aí pro pessoal aí. nadar eu sei. Não, eu queria agradecer, né, mais uma vez o convite. Eu acho que foi até melhor do que eu esperava aqui. A gente fica meio apreensivo, assim, receoso, né? Mas é bom também, a gente conversa, lembra de muita coisa, vai falando, né? Vai lembrando muita coisa que passou, dificuldade, coisa boa. E é isso, o recado que eu posso dar, eu tenho 26 anos, tenho a vida toda pela frente ainda, né? Queria agradecer meu pai, minha mãe, minha família, o pessoal que sempre me ajudou. Todo mundo sabe, isso aí é clichê, mas sem eles assim, eu não sei se eu conseguiria chegar onde eu cheguei e onde eu posso chegar, né? Então, e pro pessoal que tem a minha idade aí, que estude, que corra atrás, que as coisas acontecem. Né? Eu não falei também, mas eu estudei, sou formado em Direito, embora não tenha seguido, não fiz a prova do OAB nem nada, mas sou bacharel em Direito e é isso, cara, é tudo estudo. Falar que a faculdade não me ajudou muito a pensar diferente, a ler um contrato, a entender algumas coisas. E é isso, cara, é estudo, comprometimento, acordar cedo, trabalhar. Entendeu? Eu sou moleque, eu gosto de curtir pra caramba, saio pra caramba, dou minhas cabeçadas, acho que vou dar ainda, mas é normal. O importante é não deixar a peteca cair.
O Rafael falava pra mim, falou, quer sair, quer beber, vai, bebe, mas amanhã, cedo aqui, arrastando a Isso aí. botina ou não, de ressaca ou não, vamos trabalhar. E aí tá aí, ó, né? Deus vem recompensando. E Bom. é isso aí, obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu, Marcelinho. E Joe? É isso aí. Agradecer também, eu tenho a minha esposa que me aconselha muito, que ajuda muito, meus pais, meus sogros, que acreditou muito em mim, agradecer, porque quando a gente tem uma família alicerçada, forte, nós conseguimos chegar em lugares grandes, amigos, né, que ajudam a gente, e ver a história de todo mundo aqui, do Marcelinho, estudei com o Marcelinho na Anchieta, né, a gente estudou junto, e ver a gente novo, muitas pessoas acham, não, mas é novo, é irresponsável, não, a gente, sabe, estamos crescendo, igual ele falou, erramos, mas temos a oportunidade de acordar amanhã e acertar novamente, né? Então é isso, e nunca desistir do sonho. Às vezes a gente planta, eu fazia isso muito. Eu queria plantar, mas eu queria colher amanhã. E a lei da semeadura, meu amigo, você planta, mas na hora certa a recompensa vem, né? Você colhe antes do tempo se você mata a semente. Exatamente, exatamente. Deixa eu só mandar um abraço aqui agora, aqui naquela câmera, né? Aqui, ó. Mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Sem eles, a gente não estaria aqui, né? E um abraço especial pra minha esposa, Tatiane, pro meu filho Gustavo, Luca Gabriel e o Guilherme. Família, eu acho que é o alicerce de tudo, né? Eu acho que sem a família a gente também não consegue chegar a lugar nenhum. Você fica desesperado, você fica triste, você fica... Às vezes é com começo de depressão, você fica só no seu cantinho, daí chega ele, chega as crianças. Pai, sai daí, pai, vem pra cá. Então isso também te fortalece muito. E me fortaleceu muito, devo muito a eles, tá? Um grande abraço. Boa. Isso aí. Chegamos ao fim. Infelizmente. Muito obrigado vocês que nos acompanharam aí até o final com essas incríveis histórias do Michel, do Marcelinho, do Joe. E nos acompanhem em breve. Nós teremos mais convidados aqui também e fecha contigo. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, você que acompanhou, que assistiu aí. Eu, aproveitando aqui também, quero mandar um beijo para minha esposa, Glaucia, meu filho Cauã, Davi e Heloísa. Botou pressão pra cima de mim. Eu Botei tenho que fazer pressão a pra mesma cima de coisa. você agora, Eu tenho que fazer a mesma coisa. E é verdade o que vocês falaram, né? Que é a base de tudo. A base para nós é a família. Estamos aqui e é eles que é o sustento, né? E que é o alicerce para fazer a gente continuar sonhando e trabalhando, né? Para não ser só um sonho, né? É isso aí. Para virar uma realização, cara. Então é isso aí. Deixa eu deixar um abraço pra Duda também, né, agora? É, vai lá. Ó, beijo, meu amor, Duda. Tá lá em casa com as crianças lá. Com a Catarina, Samuel, meu gêmeozinho pequenininho lá, causando em casa com ela. Mas beijo, obrigado. Porque se não fosse você também, eu não estaria aqui, não estaria em lugar nenhum. Talvez não estaria nesse mundo. Né? Então, muito obrigado. E curtam, compartilhem, manda pra todo mundo, comenta aqui. E até a próxima. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.